noite a todos. Estamos aqui hoje para uma conversa com o escritor polonês e jornalista Artur Tomaszewski. Então, o departamento de polonês, alemão, clássicas, a área de língua polonesa e o Centro de Estudos Poloneses da UFPR tem o prazer de receber, então, hoje, o nosso convidado, o renomado escritor e jornalista polonês Artur Tomaszewski. O Artur Tomaszewski nasceu em 1977, na cidade de Varsóvia, e vem a concluir seus estudos no Departamento de Teatro da Academia Nacional de Artes Dramáticas, Aleksander Zelderowicz. Então, o Artur Tomaszewski trabalhou para a Gazeta Wyborcza em 1991 e 2011, e desde 2011 ele trabalha lá no Polityka e também na edição de língua polonesa do jornal Le Monde Diplomatique. Os textos do Artur Tomaszewski se inserem numa longa tradição que existe na literatura polonesa da chamada literatura facto, de reportagem, onde se encontram nomes que vão desde o Bolesław Prus, então lá no século XIX, até a Hannah Krall, que atualmente está sendo traduzida no Centro de Estudos Judaicos da USP, o Richard Kapuscinski, que a gente vai conhecer então do Chá dos Chás, do Ébano, Minhas Viagens com Heródoto, A Guerra do Futebol, o Império, que foi traduzido para português pelo Kenneth Haczynski da Nóbrega, e também pelo Imperador. Além desses nomes, a gente pode citar, dentro da tradição da literatura facto, da reportagem, o Wojciech Tochmann, que foi traduzido, dois livros dele foram traduzidos pela Linda Fábio, publicados em 2020. São eles, Hoje Vamos Desenhar a Morte, Como Se Você Comesse uma Pedra. Além disso, nós podemos também citar o caso da Zofia Nałkowska, que teve sua obra Medalhone, traduzida pela nossa ex-aluna do curso de letras polonesas, Sara Voltolini. Ademais, eu gostaria ainda de citar o caso do Mário Schegel, que tem dois textos traduzidos na edição dedicada à literatura e cultura polonesa da revista Corpus da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, voltando então ao nosso convidado, o Artur Tomaszewski escreveu uma famosa biografia do Kapuscinski, chamada Kapuscinski Non-Fiction, publicada em 2010, e essa biografia ele rendeu fama para além das fronteiras da Polônia, inclusive havendo a edição em português europeu que foi apresentada aqui pelo Adriano a vocês. O Artur Tomaszewski ele se dedica especialmente a escrever sobre o Sul global, especialmente sobre a América Latina. E a América Latina ele dedicou 3 livros: Gorączka Latino-Amerykańska, de 2004, Śmierć w Amazonii, de 2013, e Wykluczenie, 2014. O primeiro título, Gorączka Latino-Amerykańska, nenhum deles se encontra traduzido em português, mas apenas para fazer uma tradução rápida, seria A Febre Latino-Americana, A Morte na Amazônia e Os Excluídos. Bem, além disso, a gente pode mencionar que em 2021 o Artur Tomaszewski publicou sua obra mais recente, o Wygnaniec, 21 Życia Zygmunta Baumana, ou seja, O Exilado, as 21 cenas da vida de Zygmunt Bauman, que é justamente uma biografia do grande escritor, também do grande sociólogo, também polonês, Zygmunt Bauman. E agora eu passo a palavra, sem mais delongas, ao nosso convidado. Muito obrigado. Muito obrigado pela introdução. Boa noite, estão ouvindo? Boa noite a todos e a todas. O formato desse nosso encontro aqui é de uma conversa, na verdade, um pouco mais informal. Eu vou fazer algumas perguntas para o Tomaszewski, que ele vai responder, esclarecer algumas questões sobre a obra dele, e também daí na sequência, se alguém tiver alguma questão, mais para o final, a gente vai estar encaminhando também perguntas para o público. Primeiramente, Oi? Sim. E antes que me esqueça, a gente está gravando esse encontro, a gente está gravando aqui na mesa, então se alguém não quer que sua voz, que eu acho que é sua voz, que vai aparecer aí,
Mas se quiser fazer uma pergunta, então pode deixar mais para o final, né? Daí também avise que não quero que minha voz apareça aqui, mas vai poder ter a oportunidade de perguntar também. Bem, boa noite, Arthur. Primeiramente, eu vou começar com uns questionamentos mais introdutórios, né? Para depois a gente se aprofundar um pouquinho. E primeiramente, acho que uma questão meio básica que a gente sempre se pergunta, né? Assim, sobre os escritores que a gente estava lendo e estudando, né? E sobre as profissões das pessoas, né? Por que você começou a se interessar pelo jornalismo? Boa noite a todos. Então, eu agradeço que viram tantas pessoas para este encontro. Desculpe o fato que o meu português não é perfeito para nada. Às vezes, a parte dos erros que eu vou fazer, às vezes vou tratar, se não conheço alguma palavra, vou tratar de falar com opinião um pouco. Mas tenho um privilégio de falar, encontrar as pessoas, pelo menos a maioria fala polonês, ou pelo menos está estudando polonês. Então, em certo momento, eu posso virar ao polonês. Então, é uma situação muito privilegiada. Ok, voltando à pergunta do Adriano. Olha, eu desde há muito, desde há tempo, quando eu era adolescente, eu não sabia, mas sentia que eu queria escrever. Não sabia o quê. Como muitos jovens escrevia poesia, tratava de escrever contos pequenos. Então, literatura sempre estava perto do meu interesse, mas eu tinha dúvidas entre literatura e música, porque também estudava música na escola da música. Isso foi um vínculo que eu acho que, em certo momento, abriu minha cabeça para a América Latina, porque entre músicas que eu tocava no violão clássico, o que eu gostei mais foi a música latino-americana. E entre compositores que eu toquei, foi Heitor Villa-Lobos, que fizeram muitas transcrições da composição do Villa-Lobos para violão clássico. Então, ok, mas é uma digressão. Eu escolhi jornalismo num momento muito particular da história contemporânea da Polônia. Foi justamente a transição de sistema anterior, que se chamava socialismo real, ou qualquer coisa, a capitalismo e democracia parlamentar. Foi mais ou menos neste momento. Eu era estudante, eu estudei por um momento filosofia, mas depois a literatura sempre me interessava mais. Foi estudar para a escola do teatro, mas eu não estudei no departamento para ser crítico, historiador do teatro, não para ser ator ou diretor do teatro. E isso justamente foi o momento da transição. E eu me dei uma pergunta. Onde estão acontecendo as coisas que me interessam mais? E eu achei que no teatro da rua, no teatro, entre aspas, no teatro político, aconteciam, então, as coisas muito mais interessantes que dentro dos prédios do teatro. Digamos, o teatro, frequentemente, estava dos passos adiante da realidade. Em aquele momento, a realidade acelerou tanto que o teatro que deixou o teatro atrás, digamos, o que estava acontecendo. Eu acho que foi um fator muito importante. A transição abriu portas, oportunidades para as pessoas jovens, sem conexões, digamos, sem uma proteção para conseguir um trabalho. Inclusive,
num dia, eu li um anúncio no Diário Gazeta Wyborcza, que foi o diário com mais sucesso nos últimos 30 anos. Foi no ano de 1991, eu tinha 24 anos, eu li um anúncio que estavam procurando jovens que queriam ser jornalistas, e foi uma nota melhor que não tenha experiência com a imprensa do sistema anterior. Então eu vi e me aceitaram. Então comecei a aprender como é o trabalho jornalístico. Começava com pequenas notas assim, ia a uma conferência de imprensa e citava as pessoas que diziam. Então, assim foi o começo. Depois o trabalho se desenvolveu um pouquinho e chegou a livros, parece que. Obrigado, e inclusive já me respondeu a minha pergunta 2, eu peguei isso aqui. Vamos direitinho à pergunta número 3. Vamos para a próxima já. E que agora, inclusive, não poderíamos nos furtar, né, justamente por causa do seu relacionamento e do seu trabalho a respeito do Richard Kapuscinski, né? Mas, apesar de se relacionar com o seu trabalho justamente com o Kapuscinski, pela sua seu contato com o escritor, né, de ter escrito a biografia dele, a sua obra é claramente, para quem tem contato com ela e com o Kapuscinski, a gente nota, obviamente, traços autênticos e únicos, né, da sua escrita. É possível notar também que o senhor vem de uma geração que entende muito bem essa discussão e polêmica, né, surgida no final do século XX, acerca do jornalismo literário ser ou não ser uma ficção, né? O Kapuscinski estava numa época que ainda se discutia muito isso, mas na comunicação social ou nas letras, né, hoje acho que já tem um ponto sabido, né, que tem essa polêmica, né, quando se escreve o jornalismo literário é 100% verdade, não é, etc. Enfim, isso, e essas questões, né, ou seja, numa época posterior a isso, me faz imaginar que você se prende mais ainda a fatos, depoimentos, informações coletadas do que autores mais antigos como o próprio Kapuscinski, né? A minha pergunta seria, na verdade, como você enxerga essa questão, né, dessa fronteira entre a ficção, né, e o jornalismo dentro ali de obras, né, de livros? Eu acho que a discussão entre fronteiras, entre ficção e não ficção, foi presente, por menos, das discussões dos anos 60 e 70, quando surgiu no mundo anglosajão chamado novo jornalismo, vinculado com nomes como, por exemplo, Norman Mailer, Tom Wolfe e muitos outros. Na Polônia, sinceramente, digamos, eu digo nós, mas naquela época eu não ainda nasci ou foi criança, mas na Polônia não havia esta discussão quando acontecia no mundo ocidental. Então, e as circunstâncias em quais se desenvolveu o reportagem literária foram muito particulares. Por isso, eu acho que um dos fontes das confusões que agora tem. Na Polônia, durante o socialismo real, não foi possível uma
uma aberta crítica política e social. Não digo que não foi possível totalmente, mas os autores de diferentes gêneros literários, inclusive articulistas que escreveram artigos, tiveram que jogar com a censura do Estado. Então, sempre se negociava primeiro com o redator, o editor, e depois o jornal, uma revista, negociava o que se pode publicar com o censor. Censor. Então, nesta circunstância, se desenvolveu o que chamamos a Polska Szkoła Reportagem, a escola polonesa do reportagem. Eu realmente tenho muitas dúvidas quanto a este nome, mas eu uso para o que isso funciona, então funciona nas discussões, então os uso, mesmo que eu não acho que existe algo como a escola e uma das formas de evitar de novo. Uma das formas de propor uma crítica social, política, foi justamente a reportagem literária. Não se fazia esta crítica diretamente. Se contava uma história de uma cidade pequena, ou de um campo, sobre algumas situações que não tinham uma dimensão muito grande, e se tratava de mostrar alguma coisa geral através de a língua latina, decimos pars pro toto, uma parte por uma totalidade. Então, para enganar o censor, para omitir as travas, às vezes os repórteres introduziam uns certos detalhes de ficção. Eu acho que isso funcionava assim, mesmo que eu acho que muito poucas pessoas daquelas gerações, que não, muito poucas estão vivas ainda, foram prontos de admitir que realmente usavam. Às vezes, por exemplo, se construía um personagem da reportagem fictícia, feita de 2 ou 3 pessoas reais. Então, é realmente uma ficção, porque uma pessoa assim não existiu. Isso foi, eu acho, tinha uma justificação no certo contexto e no certo momento. Mas alguns repórteres, eu não tenho provas, nem quero acusar a ninguém. Não se trata disso. Mas meu julgamento tem raízes em reação muito agressiva às vezes à discussão que eu citei neste livro sobre estas fronteiras, porque a parte dos repórteres estão, digamos, compartem meu ponto de vista que cruzar a fronteira, realmente, digamos, há muitos pontos, é complexo e sofisticado. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que se literatura de ficção cruza esta fronteira e usa material real, não passa nada, digamos. Assim é toda a literatura. Os escritores usam a experiência deles, a experiência das outras pessoas, mas dão a trabalhar a imaginação
fazem esse trabalho literário. Se este cruzamento da fronteira passa ao revés, se introduzimos elementos de ficção inventados a reportagem literária, eu acho que a reportagem paga um preço muito alto, e este alto é credibilidade. Ok, agora os que defendem que a reportagem literária pode incluir certa ficção dizem: ok, mas se você escreve uma reportagem como se fosse um conto, ou uma reportagem em forma de livro, como se fosse uma novela, um romance, então você usa ferramentas literárias. Eu digo sim, é isso. Eu uso ferramentas literárias diferentes. Este livro de Kapuscinski começa com descrição da sonrisa dele. Porque eu acho que isso foi um detalhe que caracterizava ele muito bem. Digamos, e desta descrição da sonrisa, poderia contar várias coisas. Digamos, é um trabalho literário, mas eu não usava nisso nenhum detalhe fictício, digamos, que fosse ficção. Todo foi ou observação minha, ou foram observações de outras pessoas que poderia citar, ou poderia resumir nisso. Não usava, digamos, invenção para isso. Então, eu acho que quando falamos de jornalismo literário, o adjetivo literário se refere a ferramentas narrativas e não a invenção. Ok, outro argumento dos polemistas, por exemplo, cada narrativa inclui um certo modo de ficção, porque os fatos, acontecimentos, nunca existem na realidade da mesma maneira como aparecem no livro. Esse é uma certa subjetividade, mas eu não chamo isso ficção, porque se eu chamaria isso ficção, realmente não havia como diferenciar entre ficção e não ficção, porque tudo é ficção. Eu acho que o ponto mais importante é se uma coisa é verificável, é verificável. Tem certas coisas que não são verificáveis. Por exemplo, se eu escrevo sobre menos impressões, ok, ninguém pode verificar, são minhas impressões, mas o leitor sabe que são minhas impressões e não são fatos, acontecimentos inventados. É isso. Então, isso inclui também, o reportagem literária pode incluir uma certa subjetividade. Então, mas eu acho que para concluir esta parte, eu acho que isso não se trata de uma... Para que seja muito claro, isso é importante para essa conclusão. Para mim não é importante, digamos, uma técnica fronteira para cuidar que isso é uma coisa A e isso é uma coisa B. É um problema muito real, especialmente na época do fake news. Porque se você não toma cuidado na reportagem literária sobre verificação dos fatos, dos fontes, de onde você sabe essa informação, se essa pessoa falou isso ou não. Então, sempre pode ser acusado de praticar uma espécie de fake news. E você não pode dizer ou contestar, então,
É uma reportagem literária, então a ficção é permitida. Isso não funciona assim, eu acho. Então, eu acho que tudo bem com a reportagem literária, eu acho que eu pratico reportagem literária. Este livro é biografia, mas como não existe uma única definição para biografia, eu usei ferramentas da reportagem literária. Tem parte que é mais ensaio, mais reportagem, testimonial e outras coisas. Sempre a crônica latino-americana sempre tinha esta mistura dos gêneros. Tem um pouco de news, tem notícia, tem um pouco de ensaio, tem um pouco de conto, tem um pouco de novela, de romance. Então eu pratico reportagem literária, mas trato de cuidar até que posso que as informações sejam sempre verificadas e verificáveis. Digamos, não digo que não faço erros, todo mundo faz erros, mas é uma posição muito clara. Não, ótimo, muito obrigado por essa sua resposta. Antes da gente voltar, inclusive, pela coisa na América Latina, eu tenho uma questão, né, sobre o seu primeiro livro, né, o Christus des Caiatum, uma pontificação Jan Pablo, que ele tem como título uma paráfrase de um livro capuchinho, né, o Christus é Caiatum, né? Enfim, por quê, né? Quais são as relações entre esses dois livros, né? E para dar a devida autoria essa questão do professor Fernandes. Eu acho que realmente este livro não existe uma relação em si entre estes livros. É mais um jogo literário, porque o título Cristo com fuzil ao ombro, espanhol, é um título muito forte, que chama muito a atenção, apela muito à imaginação, especialmente na Polônia, porque na América Latina esta imagem de Cristo com fuzil existia durante a época das revoluções dos anos 60, 70. E foi um quadro de Carlos Alonso, um pintor argentino, Cristo com fuzil ao ombro, se associava esta figura com os sacerdotes, os curas que se juntavam com relíquia. Então, e sobretudo com teologia da libertação, que no Brasil foi muito forte, como sabemos. Então, este título, como o Papa João Paulo II foi um crítico forte da teologia da libertação, eu achei que é um bom título. Cristo sem arma, como um jogo, o título do livro do Kapuchinski, mas realmente o tema de lá nos livros é completamente diferente, porque Cristo com o fuzil do livro do Kapuchinski é uma coleção de reportagens da América Latina e da África, não é só da América Latina. Inclusive, um texto mais importante daquele livro é sobre Guatemala e o assassinato do embaixador alemão Carlos Streck. E realmente bom, este livro meu sobre o Papa teve uma parte importante na minha trajetória como escritor, mas realmente desde a perspectiva de hoje eu não gosto muito disso, sinceramente. Quer dizer que eu então estava ainda procurando meus temas que realmente que são meus, de alma, coração, dos guts,
Mas foi escrito também não como livro narrativo, mas mais livro polêmico. Então, esse livro tem espírito polêmico. Eu trato, por exemplo, tem vários temas dentro, mas um dos temas mais importantes é o conflito entre João Paulo II e teólogos da libertação na América Latina. Eu apresento minha crítica ao João Paulo II, que foi, eu acho que a crítica dele saiu por uma muita incompreensão e uma atitude muito ideológica, sem contextualizar esta evolução da teologia dentro da América Latina depois do Vaticano II. Eu sei que no fundo este livro foi importante porque eu acho que provavelmente foi o primeiro livro, ou um dos primeiros livros na Polônia, não o único, mas na Polônia, que apresentava certas críticas ao pontificado João Paulo II. E foi escrita desde a perspectiva de alguém então, digamos, com dúvidas se realmente os católicos ou mais aberto. Então, hoje em dia eu tenho certeza onde estou. Mas naquele momento, quando eu tinha 30 anos, eu não tinha tanta certeza como hoje. Então, foi como, digamos, mesmo que não fui adolescente, quando eu escrevi na 30 anos, mas eu trato isso como um livro de adolescente. Sobre o seu livro Vicuceni, né, Os Excluídos em português, e temos boa parte do livro, não sei se boa parte não precisa, temos partes do livro passadas no Brasil, né, como por exemplo um trecho, né, que tão distinto que você fala com o menino Fernando, que é um morador da favela de Vila Prudente, São Paulo. Daí sobre isso, né? Como foi assim, o seu contato com essa realidade tão distinta, né? Porque ali no começo desse trecho, né? do livro, você já comenta, né? É São Paulo com suas luzes, né? Com seus odores, algo nesse sentido. E também essa questão da representação, né? Que você dá às personagens periféricas, né? A esses indivíduos das favelas que até mesmo a gente aqui no Brasil, que sabe que existe e ouve falar o tempo todo, né? Mas a gente sempre vê os números, né? 100 famílias sendo despejadas, agora se o Supremo não renovar 130 mil famílias sendo despejadas no Brasil, porque elas estão inadimplentes ou em situação irregular, né? Mas para a gente acaba sendo só um número, né? E eu achei incrível como lendo um livro escrito em polonês, eu fiquei muito mais próximo do menino da favela do meu país, né, do que vendo no noticiário. E daí, enfim... Entender isso se trata da literatura. Exatamente. A realidade. Mas, enfim, para você, como foi esse contato, né, com a realidade ali, com essa realidade brasileira, e como que é a recepção dessas histórias na Polônia, né, que para mim não tem um sentido, né? Eu vejo nos jornais, mas fui tocado e compreendi, né, coisas com ela, mas e na Polônia? Olha, é uma história bem larga, porque então eu vou dar sinais, algumas. Bom, não posso dar uma resposta total, mas realmente a primeira visita na América Latina foi Brasil e Argentina. Foi a primeira viagem nos anos 96, 97.
foi contato com realidade que realmente mudou muito minha percepção do mundo. Nós, na Polônia, as pessoas da minha geração, eu não tinha 20 e tantos anos, nós estivemos convencidos do que o socialismo foi todo ruim, que o socialismo foi um sistema não eficaz e que o capitalismo nos vai levar ao, talvez não para isso, mas a um mundo muito bom. Minha geração, especialmente as pessoas das cidades grandes, que não sentiam tanto os lados escuros da transição democrática e capitalista, por alguns anos, alguns vivem com esta percepção até hoje. Para mim, a visita no Brasil provocou uma evolução e uma mudança muito forte. O contato com esta realidade, com pobreza, com desigualdade e injustiça social, que eu nunca vi na minha vida, pensando que o socialismo real é o pior sistema do mundo. Eu vi que, digamos, o capitalismo nem sempre se parece como na Alemanha, ou França, ou Holanda, que tem diferentes versões do capitalismo e, especialmente no mundo pós-colonial, esse capitalismo é muito brutal, muito cruel. E isso, digamos, não foi uma mudança de nosso dia a dia. Eu acho que isso me empuxou algo em mim para repensar muitas coisas, para procurar leituras, livros, pensadores, reporteros, etc. Pronto, eu voltei ao Brasil 2 anos mais tarde, em 99, e a partir daquele momento eu estava viajando para vários países da América Latina mais de 20 anos seguintes. Isso poderia dizer abrir olhos para certas políticas na Polônia que, sem ver situações na América Latina, eu não percebia tanto. Porque, digamos, a versão da exclusão, da desigualdade na Polônia, a dimensão era muito mais pequena que aqui. Então, temos desigualdades, temos injustiças sociais, mas naquele momento, final dos anos 90, eu sinceramente não veia isso tanto. A América Latina me abriu olhos para ver esta mesma coisa no próprio país, mesmo que não foram fenômenos tão extremos como, por exemplo, no Brasil ou, não sei, na Colômbia. É isso. E eu acho que dentro de tantos anos, porque eu estou falando sobre as minhas primeiras visitas na América Latina, final dos anos 90, e o livro de Puccelli, Os Excluídos, é um livro que um resumo das viagens dos 20 anos, mas não de todas as viagens, de todos os tempos, mas durante estas viagens, o tema da exclusão social, da exclusão política, ou da exclusão por causa do gênero, ou exclusão por causa da orientação sexual. Sempre este
estes temas me interessavam, discriminação, exclusão. Então, digamos, quase 20 anos mais tarde, eu percebi que eu tenho um material impressionante para montar um livro sobre isso. Usei algumas reportagens publicadas antes, mas eu ampliei essas reportagens e dei uma, digamos, narrativa, uma construção do livro. Tem realmente duas paralelas narrativas. Uma são histórias das pessoas, dos lugares, e entre esses lugares, entre esses capítulos grandes, tem capítulos pequenos com micro-ensaios que são reflexões sobre o mundo, sobre o trabalho do repórter, sobre relações entre um repórter do outro mundo que se dedica a outra realidade. Mais ou menos assim. E a recepção daquele livro foi excelente. O livro foi nomeado para o prêmio mais importante, o prêmio literário mais importante na Polônia. Foi muito bom. Mas isso foi livro bem recente, porque saiu em 2016, anteriormente. Que digamos que construía um perfil como jornalista, como escritor. Sim. Troszkę już głowa jest zmęczona. Mam kłopoty, tenho às vezes problemas com fluidez da narrativa. Então, desculpe. Fluidez está excelente. Falando nisso, eu nem sei que horas são, nem sei quanto tempo nós temos para esse acelera. A conversa está ótima, mas que horas são? Está assim, não, acho que dá para fazer tudo aqui, não. Aproveitar só. Vamos lá. Mas uma coisa muito interessante do Pluchene, né, para quem não é, inclusive, do letras polonês, então não fala ou não falará polonês, né, seria um livro, acho que interessantíssimo, né, na verdade, lançar em português, porque é incrível outra situação, né, no capítulo ele comenta sobre a questão lá do exército colombiano, das Farc e tal, que a gente vê meio sempre por cima do jornal. Bom, país da América Latina. E eu li aquele negócio lá, ele comentando lá que o exército, nos anos 2000, né, isso não é coisa de anos 70, que nem a gente está do Brasil, nos anos 2000 e pouco, o exército da Colômbia pegava pessoas da favela para matar e fingir que eram guerrilheiros das Farc, para fingir que a guerra anterior da Colômbia estava dando certo. E eu olhei dele e para receber, é isso, a bonificação dos militares recebiam. Eu olhei, meu Deus do céu, século XXI está acontecendo aqui do nosso lado, e no jornal eu vejo, sei lá, exército, né? Enfim, né, para ver que outro nível, né, que isso nos leva a interessante, né, justamente por ser jornalismo literário, ou né, entrevistas e reportagens, que é a realidade, né, não é necessariamente só uma coisa, vamos dizer como um lugar lindo, uma metáfora. Não, é aquilo que está ali, que foi descoberto, então é fantástico o jeito que isso me impactou, né? Desde que eu descobri o seu trabalho. E o livro começa com essa história? Começa justamente, né? E foi um choque a propósito. Intencional. Se bem que dá um menos chocante são as histórias também mais individuais, né, etc. Do Fernando. Bom, bem, vamos lá. Nós podemos falar um pouco do seu último trabalho publicado, né, que foi ano passado, né, o Ignaz, né, que é uma biografia do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, ele é muito conhecido, né, acho que quem mexe um pouquinho com sociologia, aqui no Brasil ele é muito famoso, quando eu cursei publicidade e propaganda dos professores, só falavam nesse cara, só mandavam a gente ler esse cara, e eu gostei também, né? Mas, enfim, os caras não viram esse livro, como está sendo a repercussão, se está tendo polêmica,
formado fora da Polônia. Ele, mesmo que tem círculos de pessoas, e eu pertenço a essas pessoas que não querem muito, ele é muito odiado por várias razões. Vou dizer até um momento porquê. E eu conheci pessoalmente a Bauman. Digamos, não foi meu amigo, mas tivemos uma relação vários anos, muito boa. Intercambiamos cartas por e-mail, eu citava coisas. Ele foi a pessoa que me deu, de certo modo, ferramentas para observar e analisar alguns fenômenos políticos sociais da época da globalização. Realmente, justamente, foi o primeiro livro dele que eu li, foi A Globalização, e foi justamente no momento quando eu começava a visitar a América Latina e visitava 2 vezes o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Então, eu escutava muitas críticas sociais, políticas sobre a globalização lá, em Porto Alegre, e naquele momento descobri um autor polonês que tem esta reflexão muito profunda e muito bem escrita, porque Bauman, a parte de ser sociólogo e às vezes se diz que filósofo, foi, eu acho que, um escritor muito talentoso, digamos. A literatura é ensaio, é literatura, digamos, não fácil para ler como normalmente se lê um romance, mas é uma literatura muito acessível ao público mais grande que somente o público acadêmico. Por isso também ele tem muitos críticos no mundo acadêmico, porque dizem que é demasiado simples, ou não sei, se lê demais fácil. Ou, por exemplo, que não usa os dados. Ele sabe interpretar dados, mas nos livros escritos para um amplo público não, digamos, usa somente dados como necessário, não demais. O mais importante é a narrativa, os conceitos, como compreender o mundo. Então, eu achei que, de um lado, ele é algo muito importante para mim. Digamos, ambas biografias que eu escrevi são muito subjetivas. São dos personagens que foram muito importantes para mim, que eu conhecia pessoalmente. Eu não sei se eu queria escrever uma biografia sobre alguém que não foi, digamos, muito perto de mim, do meu coração, do pensamento. Eu não sei, então, talvez seja um biógrafo profissional. Então, de um lado, ele foi um intelectual muito importante para mim, foi muito querido no mundo e muito apreciado no mundo. E, ao mesmo tempo, sempre na Polônia havia campanhas de ódio contra ele. Algumas faziam essas campanhas porque foram antissemitas, o Bauman é judeu. Outros porque nunca quiseram, perdonar ele, que foi comunista depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso tem que ver muito com uma leitura anacrônica do que foi a Revolução Social na Polônia depois de 1945. Eu acho que agora mesmo, na Polônia, estamos começando a praticar certo revisionismo histórico enquanto àquela época. É certo que foi a época de repressão política, acho. É certo que o comunismo foi estabelecido com a ajuda do exército soviético. É tudo certo. É certo que o Stalin foi
Mas aquele período não se pode reduzir a isso. Naquele período foi uma transição, uma revolução social, que deu avanço social a milhões de pessoas. Acesso à educação, acesso a... Não quero dizer que avanço social e os crimes que têm alguma balança. Não, mas é preciso saber que existiu esta coisa e outra também. Então, eu acho que minha leitura da biografia do Bauman é isso, é um pouco revisionista, e eu trato de também mostrar que eleição, de verdade, tinha um jovem polonês judeu no ano 1945, que tinha outra via, outro caminho melhor que apostar ao comunismo. Eu acho que não. Isso não, agora digo em termos muito gerais, mas no livro eu explico ponto por ponto, digamos, tratando de mostrar aquela realidade que se podia fazer. Realmente não se vê, eu não vejo outra opção. Mas uma coisa outra interessante, que ele não teve na trajetória dele nenhum, digamos, ações, nenhum decisões que foram condenadas, ao nível pessoal. Ele nunca escondia ou negava que foi comunista. Demais, ele defendia até, diferentemente das muitas pessoas da geração dele, e depois, passando por via do revisionismo comunista, se viraram anticomunistas. Bauman nunca se virou anticomunista. Foi muito crítico sobre o comunismo na versão União Soviética e Polônia. Ele foi expulsado da Polônia em 1968, quando o Partido Comunista fez uma campanha antissemita. Foram comunistas, mas usavam a linguagem de propaganda do nacionalismo extremo, da direita extrema. E Bauman, como judeu, foi, digamos, digamos, perdeu o trabalho, não tinha outras oportunidades. Sim, foi a decisão dele, mas realmente foi expulsado. Então, bom, eu acho que para resumir o Bauman, eu acho que a obra dele é impressionante, mas eu acho que a vida dele é igualmente impressionante. É uma epopeia, porque ele nasceu nos anos 20, então, como adolescente, digamos, foi vítima do nacionalismo polonês antes da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos adolescentes que ficavam no aula da escola, o chamado Gangster. Então foram os estudantes judeus que foram separados dos outros, foram pegados e perseguidos na escola. Depois, com a família, escapou, quando começou a Segunda Guerra Mundial, à União Soviética, onde ele passou, não foi na Sibéria, mas foi no norte da Rússia. Depois foi um soldado da Segunda Guerra Mundial no exército polonês, que lutava junto com o exército soviético na fronteira do leste, e até chegou a Berlim. Foi ferido na fronte. Então, tomando em conta só isso, mas depois aconteceu até mais coisas. Ele foi no batalhão do exército que lutava contra a guerrilha, antes de virar ser um acadêmico, sociólogo, filósofo, um chefe da faculdade da Sociologia da Universidade de Varsóvia, depois vítima de outra campanha que mencionei em 68,
E depois, é uma coisa impressionante que este homem, normalmente, quando os acadêmicos se aposentam, pouco a pouco estão apagando nas suas escrituras. O Bauman rústico, como dizer? Enfloresceu. Bauman, quando deixou de trabalhar de professor da Universidade de Leeds, em Inglaterra, ele começou a escrever, não sei, 3, 4 livros por ano, às vezes. Foi loucura. Alguns livros realmente foram repetitivos, então não digo que cada desses 60 e tantos livros tem o mesmo valor. Mas realmente ele deixou, eu acho que, por menos 10 livros realmente muito bons que podem ser lidos e vão poder ser lidos por muitos anos, com um diagnóstico social e político muito atual, muito adequado, muito interessante, muito inspirador. Poxa, alguém tinha que traduzir para o português esse livro. Olha aí, vocês que já são mais avançados no polonês aí, por favor. Na outra fotografia visual acabou de sair. Então, por que a gente não quer traduzir a fotografia do outro? Exatamente. Né? E interessantíssimo, né? Tem que traduzir para comprar. Justamente nessa questão de biografias, né, e que você mesmo até mencionou um tópico dos nossos questionários que eu tenho aqui, que você tem uma relação pessoal, né, com o biografado, né? Você falou, você conheceu o Bauman, um nível, pelo seu livro Kaczynski Bem Mais, né, e certa, bem, e com relação a isso, está certo que a gente já explanou um pouco isso, mas e a objetividade, né, disso, porque você tem uma relação pessoal, né, como ficaria essa objetividade, né, como que você, vamos dizer, faz um filtro, que como a gente já explicou, nada é 100%, né, sempre tem a carga de quem escreve, mas como você falou, tem um limite entre o fato. A gente tem a foto da Terra, ela é redonda, tá bom, gente? E a tiração, que a Terra é plana. Mas então, vamos dizer, como é que você sei lá, vamos dizer, peneira isso? Objetividade não existe. É um primeiro. Você tem que ler para falar mesmo. Digamos, eu poderia dizer que, metaforicamente, objetividade é que você. No meu trabalho, não tenho a aspiração de criar definições filosóficas da objetividade, mas no trabalho que eu faço, eu tenho que verificar todas as fontes possíveis para estabelecer o que, digamos, os fatos. Mas o fato nunca é uma coisa que existe, digamos, no ar, no texto. O fato é sempre também uma construção social. Então eu acho que os que estão fingindo que são objetivos e têm suas opiniões, eu acho que isso é pior, digamos, porque eu conheço casos de pessoas, dos biógrafos, que tiveram, por exemplo, conflito pessoal com alguém e escreviam biografias que fingiam ser pseudotistas, transparentes. A minha biografia não é transparente, mas eu acho que o leitor pode ver esforço do autor, do esforço de estabelecer como foi, o que aconteceu, como compreender isso. E também pode, eu uso também muito, nesta biografia menos, na biografia do Bauman, muito mais, uma narrativa paralela que eu chamo metanarrativa. Então, eu trago de abrir ao leitor também um pouquinho de cozinha, como
como estou preparando essa pergunta. Conto sobre minhas dúvidas, sobre coisas que às vezes não são certas, porque faltam fontes. Bom, o tema do motivação da pessoa. Sempre, como eu posso dizer, ele fez isso, mas sobre a motivação, se ele nunca se pronunciou, qual foi a motivação dele? Como posso saber? É uma especulação. Mas o importante é que apresentar isso de uma maneira verificável, para manter credibilidade. Então, eu digo, digamos, o leitor pode não concordar com o meu ponto de vista, mas vê muito bem, digamos, a trajetória do meu pensamento. Em muitos casos, não todos, não quero cansar o leitor contando sobre esta cozinha em cada parte, mas são temas, digamos, a autografia do Bauman tem esta construção como vários bons livros que têm duas narrativas, que são estas 21 cenas da vida do Bauman. E entre estas são pequenos microensaios que são chamados gestando, como basta, como paradas. E são reflexões sobre alguns episódios da vida dele, ou alguns temas da reflexão dele, às vezes ambas coisas ao mesmo tempo. Então, o leitor pode ver também dilemas eu tenho que admitir que é muito bom, porque eu estava preocupado que muito menos que o livro iria ser atacado, mas que o livro seria um motivo mais para fazer uma campanha de ódio contra Bauman. E ele realmente sofreu muito as campanhas de ódio. Inclusive, nos últimos anos da vida dele, na cidade de Wrocław, em 2013, uma palestra dele foi, digamos, interrompida por neonazistas que gritavam stalinista, judeu, etc. Então, ele foi realmente expulso simbolicamente da Polônia contemporânea outra vez. Por isso é o título de Gnaniec. Eu realmente não acho que não tem, em português não tem, eu diria, em espanhol é destacado, eu acho que porque o exiliado não é bom. Não, mas banido seria aquele que expulso. Banido, sim, talvez, mas Expatriado também pode ser por vários motivos. Banido é muito realmente. é interessante a discussão. Justamente nesse caminho também que a gente encaminhando a parte posterior dessas perguntas de vocês, falando um pouco mais dessa questão, na verdade, pessoal, né? Então, a questão da obra, mas, por exemplo, até que ponto a biografia deveria preservar a privacidade e intimidade do biografado, né? Para nós leitores, e imagino que talvez para você como escritor, é muito interessante a gente saber todos os pormenores, né? Mas até onde, né? Essa biografia, com as suas várias polêmicas do Kapuscinski, que também despertou muitos lá na Polônia, né? Enfim, então a gente poderia ver a questão da privacidade e... é uma questão polêmica aí, posso dizer aqui, estou acusando. Será que isso não seria um gancho para aumentar vendas também? Polêmica? Não, eu acho que uma visão muito digamos, simplificadora. Se você lê livro, digamos, sem preposições,
conceitos dados antes, você pode ver que realmente são 10 páginas escritas, se você compara com biografias anglo-saxonas, muito sutil, mesmo que eu compreendo que as familiares não gostavam disso, eu também compreendo. Eu acho que é um conflito inevitável naquela biografia. Mas também, bom, na biografia do Bauman tem um pequeno capítulo, porque a causa da biografia do Kapuscinski, eu tive problemas com a parte da família do Bauman, mas não todos. Por exemplo, a viúva do Bauman colaborou comigo com toda a confiança. Mas outras pessoas da família ficaram com distância a causa disso. E eu dediquei a biografia do Bauman um pequeno capítulo sobre os biógrafos e as famílias ou herdeiros biografiados. E, bom, no contexto do Bauman, mas também contando problemas de outros biógrafos, porque é uma parte desta profissão, digamos. Quase não existem biógrafos que não têm problemas com familiares de biografados. Mas não existe, eu ponho muitos exemplares, digamos, dos políticos, dos ativistas, dos íconos da cultura, dos escritores, todo mundo tem esse tipo de problemas. O interessante é que esta parte da família do Bauman, que estava com distância, depois se namorou aqui. Então, eu recebi tantas cartas deles, digamos, cartas de amor. então, digamos, mas digamos, é parte da profissão este tema. E eu escrevi na biografia do Bauman sobre a privacidade dela, um pouco usando outras ferramentas, porque não tinha acesso a certa informação através das testemunhas diretas, mas também contei, por exemplo, você não sabe relação Bauman e mulheres. Ele foi, poucas pessoas sabem, ele fotografava atos das mulheres. Quando foi um homem de 60, 70. E ele, inclusive, teve uma exibição dessas fotografias. E num livro, que é um livro, uma entrevista larga com ele reflexiona sobre isso. Então, realmente, se você precisa saber muito mais, a reflexão dele e esse fato, você pode compor da maneira para compreender um pouco do espírito Bauman e mulheres. Não preciso conhecer rumores sobre isso. Então, no caso da Kapuscinski, quanto a essas coisas da privacidade, foi muito diferente, porque o Kapuscinski não foi um homem muito discreto. Então, digamos, ele, digamos, às vezes dizemos, a metade da Varsóvia sabia que ele foi um carreiro, digamos, não sei como falar, então, digamos, não dizer sobre isso nada seria uma caída profissional, digamos, porque ele foi muito conhecido por isso. E muitas pessoas que começavam, quando eu começava entrevistas, começavam isso. Mas você sabe que ele foi assim. Eu não. Não, então eu usei muito pouco, digamos, para mim foi importante os sentimentos da viúva, mas eu acho que
tema onde o conflito dos, digamos, não sei, não tem que ser interesses, mas sempre o conflito é dado, não é possível evitar. Ou você escreve a fotografia dessa situação, vocês podem imaginar a fotografia não tem ninguém sem estes alunos, não. Digamos, muitas outras personagens públicas. Eu acho que, para mim, eu não provavelmente não entraria, privacidade não entraria em intimidade. Teria ter uma razão, teria que ter uma justificação para que entrar até mais profundo. Isso está... Eu gostaria que vocês leiam, porque eu não quero conversar que vocês sabem. Podem ler, podem buscar uma arte. Um amigo meu peruano que dá aulas, talleres dos perfis dos personagens, me falou uma vez, sabendo sobre os dilemas, me falou: Arthur, ser biógrafo não é só uma profissão para almoçar. Obrigado. E agora, para concluir de verdade essa parte, vocês estão muito ansiosos para fazer suas perguntas. Só que Fiquem calmos. Você pode nos contar um pouco dos seus planos para futuros livros e tal? Está desenvolvendo alguma coisa no momento? Já pensou? Sim, agora estou já pensando, não sei muito avançado, mas avançado um pouco. Eu agora quero fazer um sequel, digamos em inglês, como você tem películas de Padrinho 2, Poderoso Chefão. Então vou fazer um sequel de um livro que publiquei há 18 anos, mas eu acho que quando vai sair seria 20 anos mais tarde, sobre a América Latina, que foi durante a latino-americana, a febre latino-americana, e trata sobre digamos, experiências da América Latina com revoluções, ditaduras, no liberalismo, começo desta onda alguns progressistas, outros populistas, com Chávez, Lula, Marcos, que não conseguiu o poder, mas foi um crítico importante da revolução. Mas este livro termina com a crise na Argentina e chegada do Lula ao poder no Brasil. Então isso vai ser um resumo das minhas viagens nesses 20 anos e observando. Eu não diria revoluções, porque eu gosto de usar a palavra revolução, com F, não, que é uma mistura de revolução e reforma. É uma invenção esta palavra é uma invenção do historiador inglês Timothy Garton. Ele usou esta palavra revolução respeito à transição na Polônia e na Europa do Leste depois do comunismo. Foi uma revolução. Agora falamos de reformas, mas de certo modo tiveram consequências revolucionárias. Então eu acho que algumas coisas que aconteceram no continente, em alguns países, tiveram esta, eu poderia chamar, usando esta palavra, revoluções. Então, vai se
trabalho sobre isso, mas ainda não escrevi nenhuma frase. Então, eu acho que vou demorar, espero que vou conseguir publicar isso em 2024, no aniversário 20 daquele livro, mas se não consigo, vai ser 20 anos e pouco mais tarde. 20 anos. Tá certo, muito obrigado aí. Filho Gustavo, uma salva de palmas. E a palavra está aberta com vocês. Não se acomodem. É primeiro ela Foi ela? Bom, Tá ligado, mas é Green Farms, você pode falar. tentando falar um pouco. Bom, primeiramente, boa noite. Muito bacana a fala. Meu nome é Carlos, eu não sou diretor do curso de eu sou de História, do de Chile. Eu tenho uma série de perguntas aqui, mas eu vou focar nessa que são mais importantes. Um monte que é só uma tangente que você falou, e aí uma pergunta no final, Eu realmente não te escuto muito bem. Então, eu anotei uma série de perguntas, mas eu vou focar nas que são mais relevantes para o tema, porque a maior parte, tipo, uma tangente com o que você falou, qualquer coisa eu deixo para o final, porque não quero tomar muito tempo. Eu não tenho muita familiaridade com ficção jornalística, assim, mas eu tenho uma certa familiaridade com que eu acredito que tem uma proximidade com ficção autobiográfica. São duas coisas que trabalham com a realidade através de uma mente de ficção. E eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre como essas duas formas se relacionam, ou como elas se divergem, assim, questão de se relacionar com a realidade mesmo, e a forma como a ficção interage com os fatos, e essa perspectiva diferente de você, da escrita autobiográfica, falar de si mesmo, e do jornalístico falar do outro. Se você quisesse falar um pouco sobre isso. Eu introduzo certas reflexões sobre minha posição como narrador, porque eu acho que isso é uma ponte, pode dar à luz aos acontecimentos e os temas sobre os quais eu escrevo. Isso é também uma forma de diálogo com o leitor. Também uma forma de dizer, eu lhes ofereço o livro que é uma, como falamos anteriormente, que é uma biografia ou uma história objetiva. Eu acho que os acontecimentos foram como eu descrevo, mas eu não sei se posso dizer que é uma forma mais modesta de dizer, é minha história sobre esse personagem, minha história sobre esses acontecimentos, ou como eu vejo isso. Eu estive lá e eu vejo isso desta maneira. Eu mais acredito nessas formas, essas narrativas, do que as narrativas que têm aspirações a dizer verdades finais, são fechadas. Então, eu acho que esta subjetividade
convida ao diálogo e convida a leitor, inclusive, para não concordar ou para dialogar. Não sei se compartilho muito bem tudo o que você falou, mas também existem, estes livros meus têm uma gota de autorreflexão, autotemática, metanarrativa, muito pouco de autobiografia, mas seguramente tem livros, e é um gênero que eu acho que tem até está de moda no Ocidente, uma prosa autobiográfica. Tem prosa autobiográfica que trata de ser realmente não ficção. E tem prosa autobiográfica que se permite introduzir ficção. Eu acho que eu gosto muito do exemplo dos dois livros do John Maxwell Coetzee, Nobel da Literatura da Sudáfrica. Ele, a parte das novelas que ele escreveu, tem dois livros pequenos, cada uma provavelmente com 200 páginas. Uma se chama Os Anos da Infância e outra A Juventude. E é uma espécie de autobiografia literária. Eu suponho que tem muita ficção nisso, porque está escrita dessa maneira que tudo isso é muito filtrado pelo narrador. E mais, está escrita na terceira pessoa. Ele encontrou isso, digamos, mais fácil. Ele não sabia, não sentia como escrever na primeira pessoa, mas então escreveu na terceira pessoa. E podemos ler isso como uma novela, mas o material é autobiográfico, seguramente filtrado pela memória, porque quando ele escreve seus anos da infância, claro, a memória pode mentir, ou também temos todos tendência, memória é criativa também, não somente. Então, para alienar, para preencher os espaços vazios. Então, a memória é bem criativa. Então, mas eu acho que com esse tipo de prosa, como o Coetzee, por exemplo, eu acho que enquanto a gênero literário não há nenhum problema, porque você pode ler como autobiografia, mas tem formas de novela, de conto. Minha novela é romance, em português. Eu, quando digo novela, é no sentido em espanhol, romance. Então, você lê romance como romance. Bom, eu acho que, por exemplo, alguém, vamos imaginar, alguém escrevendo a biografia do Coetzee. E seguramente esses romances autobiográficos têm muita informação e pode servir. Mas eu acho que o biógrafo não pode citar fatos que estão dentro do livro sem verificação. Digamos, pode citar, digamos, um parágrafo e dizer, segundo os documentos, isso acontecia, mas isso não podemos verificar, ou isso é uma ficção. Mas eu acho que não é preciso, porque o livro, desde o começo, tem um pacto entre autor e leitor. É o título, uma autobiografia ficcionalizada. Então, não é preciso de fazer outras verificações. A biografia do Coetzee seria outra coisa. Simplesmente.
Precisa. Agora? Sim? Olá, eu queria perguntar sobre os bastidores do trabalho de campo, nos livros, por exemplo, excluídos do Plutarco. Como é chegar na comunidade, sendo pessoa de fora? Como é ganhar a confiança das pessoas? Como é fazer para que eles comecem realmente a falar o que tem que ser dito, não fiquem com medo ou envergonhados, não sei. E se teve situações nos quais o senhor não conseguiu conversar com as pessoas que considerava muito importantes? Que se aconteceu de realmente não fazer, por quê? Olha, o trabalho do repórter, eu acho que é como, digamos, nós, os repórteres que trabalham até mais nos outros países, como no meu caso, sempre dependemos da ajuda das pessoas locais. Então, seria difícil, isso acontecia, mas seria difícil para mim chegar para uma comunidade, não sei, nas favelas do Rio, sem a ajuda das pessoas que trabalham, que fazem algum trabalho social lá nas favelas. E, por exemplo, no caso do Fernando, que mencionou Adriano, foi meu primeiro contato com o menino da rua. E isso foi, até no momento, foi o primeiro contato, inclusive eu não falava português, eu não compreendia nada. Então, isso aconteceu com a ajuda do meu amigo, como foi no guia desta primeira viagem no Brasil, em São Paulo. Normalmente eu acho que eu não conseguiria fazer essa profissão todo o tempo assim, mas foi um passo através do tradutor, digamos. O meu amigo falava inglês, eu falava inglês, e eu dava perguntas em inglês e eu traduzia para este menino. Este menino foi da favela deste bairro, então ele teve alguma família dos vizinhos tiveram contato com este menino e assim eu consegui falar um pouquinho, porque realmente foi, digamos, o vocabulário daquele menino foi muito limitado e tudo. Mas, por exemplo, para fazer umas coisas, digamos, mais profundas, eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tive um bom contato com pessoas de uma ONG que se chama Viva Rio, que fazia um trabalho social nas favelas. E sempre, ou quase sempre, pelo menos no começo, às vezes eu voltava e não podia falar já diretamente com a pessoa. Esse primeiro contato foi através de pessoas que já conheciam a realidade das comunidades e podiam dizer aquela pessoa que eu sou a pessoa de confiança, etc. Mas mesmo assim, foi muito difícil para eles, para mim, às vezes, contar como miserável é a vida deles. Isso foi, eu sempre, e eu acho até agora, eu não acostumei, sempre eu tenho o sentimento do meio vergonha, não sei se é uma palavra adequada, não me sinto totalmente confortável sabendo que eu estou em uma situação mil vezes melhor do que a pessoa que estou falando. Foram, às vezes é importante para conseguir a confiança, isso foram casos, por exemplo, quando eu entrevistava as mães
das meninas desaparecidas, por exemplo, em Ciudad Juárez também, onde digamos, na consciência global começou o feminicídio. Sabemos que o feminicídio existia antes, mas o caso do Ciudad Juárez foi muito emblemático nos anos 90, quando as mulheres começaram a desaparecer e foram brutalmente assassinadas. Esse fenômeno se discerne no México muito amplo, muito forte, não parou para nada. Então, por exemplo, foi muito importante quando alguém fez um contato, mostrar para aquela pessoa que eu não faço nenhuma pressão. E eu estou aqui somente para escutar. Às vezes, podia dar uma pergunta muito delicada, para esclarecer. Outro assunto importante, às vezes, é mostrar a uma pessoa entrevistada que você não está com pressa, que estou aqui tem exemplos, porque às vezes essas entrevistas são muito interrompidas por choros, porque são testemunhas memórias muito vivas, muito dolorosas. Então, às vezes, tinha que voltar novamente para uma pessoa que não foi capaz, tinha vontade de falar, mas não foi capaz de falar por chorar. Então, às vezes sim, eu realmente agora não lembro alguns casos quando alguém rejeitou, mas seguramente isso acontecia algumas vezes, que algumas pessoas não se sentiram confortáveis em falar com o jornalista estrangeiro. Mas a maioria, realmente, quando você é capaz de mostrar que tem tempo para você só, para observar, porque isso também é muito terapêutico, eu acho, para as pessoas muito feridas. O fato de ser escutado, isso é uma coisa óbvia para qualquer pessoa que sabe o mínimo da psicologia. Ser escutado é já uma parte da autoterapia, de alívio. Então, estas pessoas com que eu trabalhei, digamos, que entrevistei, muitas vezes não foram escutadas. Ninguém quis escutar as histórias deles. Esta reportagem que mencionou Adriano sobre o livro de Kuchani, Fluidos, sobre estes homens jovens das favelas da Colômbia que foram assassinados, primeiro desaparecidos, depois assassinados pelo exército, tem título Por quais ninguém vai ter saudade? Saudade. Ninguém vai sentir falta. Ninguém vai sentir falta. Então, usualmente são pessoas assim. Então, eles, inclusive, estão muito agradecidos, que muitos estão agradecidos por fato que alguém do mundo que eles não conhecem veio para escutar as histórias deles e contar isso. Eles, inclusive, nunca podem verificar isso, mas é uma outra confirmação. Mas não é fácil. Boa noite, tudo bem? Chamo Christian, sou estudante de engenharia e fiquei curioso, o senhor falou sobre o socialismo no leste europeu e eu queria saber se tem alguma diferença com o socialismo aqui da América Latina, porque o que a gente aprende na tese é uma coisa só, né? Mas como o senhor disse, parece que tem parâmetros diferentes
Nos casos do socialismo na América Latina, temos um exemplo que é Cuba, outro muito curto em Nicarágua, entre 79 e 90. E foi, digamos, não socialismo, mas uma tentativa de estabelecer um sistema socialista em Chile durante 3 anos do governo de Salvador. Então, saindo, digamos, do socialismo da Allende, não nem tive chance de florescer, digamos. Foi 3 anos do conflito entre as classes altas e classes baixas. Desculpa uma descrição agora precisa, agora não tenho as palavras mais adequadas, mas foi um conflito muito forte com o envolvimento do CIA, realmente, dos americanos, da sabotagem, da violência callejera, do violência militar. Então, realmente não tem base de comparação. Alguma comparação pode ser feita com Cuba. E Cuba, no começo dos primeiros anos, tomou uma outra via do que os socialismos leste-europeus, que aquele socialismo foi mais espontâneo, mais popular. As circunstâncias da Revolução Cubana foi muito diferente da Revolução na Polônia, porque na Polônia foi depois da Guerra Mundial, quando o país foi destruído, e com a presença do exército soviético, que provavelmente, se não fosse isso, provavelmente o socialismo na Polônia não teria existido. A Revolução Cubana foi totalmente, digamos, com o apoio provavelmente de 90% da sociedade, digamos, 80%, 90%, alguma coisa assim, com uma participação popular muito ampla nos primeiros anos. E, em certo momento, no começo dos anos 70, e mesmo que nesse período, nos anos 70, tiveram características da ditadura revolucionária, mas esta revolução se institucionalizou, como se diz no linguagem teórica, e tomou um caminho tipo modelo soviético. Então, de certo modo, foi um sistema parecido, com diferenças pontuais, seguramente, porque Cuba não é um país grande, um país que foi bloqueado pelos Estados Unidos e, digamos, uma aliança com a União Soviética foi uma questão da vida da revolução. Cuba não poderia sobreviver, uma Índia não poderia sobreviver sem alianças com a União Soviética. Nós sabemos como seria o socialismo cubano sem este fator. Eu não quero dizer que seria excelente ou muito bom, não sei. Eu acho que Fidel Castro, apesar de ser revolucionário, também tinha rasgos do clássico ditador latino-americano, uniforme. Então, teve esta mistura de algo novo e algo velho. E, como chamamos em polonês, elements do Gegenfrage Story. Não sei como elemento do longa duração da história. Então, extremamente há muita pouca base para essa comparação, porque Nicarágua foram 11 anos. Nicarágua seguramente não, esta revolução nem se institucionalizou.
porque todo esse tempo foi realmente uma guerra civil, com contras que eram armadas pela CIA em Honduras e cruzavam a fronteira e, digamos, queimavam toda a outra. Sim. Então, eu acho que não tem comparação. A única comparação pode ser com Cuba, mas eu acho que é muito pouca base para fazer algumas comparações mais amplas. Digamos, é interessante. Não, aqui mais poucos. Alguém chegou a falar? Eu queria resgatar a ideia do teu testemunho dessa fase de transição entre dois sistemas, né? Você comentou que daquele anúncio que eu achei muito interessante, né, da jovem jornalista, de preferência sem experiência no jornalismo naquele sistema antigo, né? E aí eu me lembrei um pouco dessa ideia da sua geração, assim, né, de escritor de transição. Lembrei do Ingo Schurz, na Alemanha, por exemplo, que, guardadas as devidas proporções, é um escritor mais de ficção, né, de romances, novelas, mas ele continua marcado por sempre por um pouco, perpassa no texto dele esse discurso, né, sobre sempre essa ideia da transição. Aí eu só queria saber se você se identifica com alguma comunidade literária, se você se sente parte de algum discurso, de alguma forma, digamos, jornalístico-literário. Né? Eu pratico o jornalismo literário, então escrevo reportagens. Mas de escritores também, de outros escritores, outros... Ok. Bom, eu realmente não sei, digamos, bem contestar esta pergunta. Sim, bom, eu gosto de certos escritores que eu acho que são que fazem o que me inspira, por exemplo. Mas não diria que sou parte de algum grupo. Eu acho que agora na Polônia eu não sei se existe, digamos, grupos ou clãs literários. Não sei, eu acho que é mais uma coisa talvez do passado. No mundo jornalístico e no mundo dos que fazem reportagem literária, eu acho que somos um pouquinho divididos entre quanto a esta postura e opinião sobre o papel da ficção na reportagem literária. Eu acho que, mas não são os grupos, são os indivíduos que pensam mais ou menos como eu apresentei no começo da nossa conversa. E são outros que, não sei, realmente tratam de defender ficção dentro da reportagem literária. Eu não sei porque eles às vezes dizem que sim, que não. Eu acho que esta polêmica é um pouco estranha, porque eu acho que, digamos, que o lado dos polemistas não apresenta a posição deles muito clara, que usam às vezes definições contraditórias e dizem sobre, digamos, que declaram que usam ferramentas contraditórias. Então, eu realmente não sei. Mas eu gosto, eu tenho
escritores que me inspiram e são alguns anglo-saxões, ou também na América Latina, e quanto a reflexão sobre biografias e também sobre reportagens, mas eu não vejo nisso nenhum ponto que eu poderia dizer que faria um grupo ou diferente. Desculpa, eu sei que a resposta é muito funcional. Acho que a história vai responder. Bom? A história responde depois. A história responde. Sim, claro. Se alguém vai dizer. Desculpa, para mim, com Marco, até com máscaras, para mim é muito difícil, às vezes, escutar também. Uma última questão aí para nós finalizarmos, então. Uma chave longa, né? Então, eu imagino, não sei, uma tentativa, talvez, de conversa, de diálogo. Acho extremamente interessante, porque eu vejo na sua obra como se fossem duas frentes. Uma frente é essa questão geográfica, envolvida, outra questão, o campo de América Latina, enfim, toda essa questão. Tudo isso ligado com as ideias socialistas, esquerdistas, da empatia social de alguma forma, mas ao mesmo tempo, eu imagino assim, teríamos esses dois campos, aparentemente não tão próximos. Todas as coisas que você disse sobre a questão de diálogo dentro do livro, abertura para o diálogo, sabe? Para mim foi muito importante, por exemplo, porque eu vejo coisas interessantes no livro sobre Paulo, por exemplo. Tem elementos que me parecem um capítulo meio que contradiz o outro, sabe? Assim, como se fosse uma luta interna, para um ponto, mostrando, e assim, eu acho um livro fascinante. Um livro que tem muitas informações, assim como o livro capuchista. E tem muitos pontos dos quais eu acho que não é bem isso que eu acredito. Enfim, um lado, outro lado. Eu acho o livro sobre Balma, sobre a capuchista, talvez, né? Mas o livro sobre Balma é um dos mais importantes livros sobre a Isabel Colônia. Por todas as coisas, por todos os lados, meio contraditórios ali, a tentativa de fazer isso que você falou. Mostrar, tentar mostrar o todo. Não é impossível, mas tentar mostrar os dois lados. Agora, na questão da América Latina, eu sinto um pouco falta, sabe? Eu imagino que esses livros sejam bem mais engajados, eles são fascinantes, enfim, a Adriana disse. A questão do petróleo lá na Amazônia, por exemplo, as coisas que a gente sabe, né? Aquele primeiro capítulo. Mas aquela história da petrolífera lá no Peru, acho que era no Peru, né? Enfim, coisas do lado da América que a gente nem imaginava que existisse tão perto. Mas ali, nesses livros, não sinto esse conflito interno, essa questão que, de alguma forma, perpassa as duas conversas. Eu vejo isso mais no Balma quanto no capuchista. Será que você quer comentar alguma coisa sobre isso? Dizendo também que são livros sobre história. Né? Bom, talvez, eu tenho, digamos, eu acho que as três histórias das Cheias do Amazonas, do Morte da Patagônia, eles são tão em si emocionantes, tão horríveis, que eles exigem uma linguagem muito, digamos, para baixar emoções, porque se a linguagem da descrição seria emocional,
eu acho que sardinhas são uma grafomania, não sei como é. Essa definição, talvez, Sim. seria uma palavra. Então, é uma coisa, eu acho que o mesmo eu disse no Wykluczeniu, que foi uma escolha da linguagem, não quero dizer fria, mas emocionalmente limitada. Isso, até muito melhor, na minha opinião, conta, desta maneira, conta muito melhor o horror de cada caso. Então foi uma escolha literária. Eu acho que não foi necessário introduzir, minha opinião, que o leitor deve esta narrativa com o argumento. Então, na morte na Amazônia tem reflexões e estas internas discussões, mas sobre outros assuntos. Por exemplo, na primeira parte brasileira, sobre o assassinato dos americanistas, por exemplo, eu estou reflexionando sobre até que ponto nós estamos responsáveis ou participamos naqueles crimes como clientes dos produtos que incluem muita sangue. Então, é um pouquinho, digamos, uma reflexão um pouco diferente tipo do que nas biografias, porque isso se refere mais a um problema e na biografia é sempre uma coisa com uma pessoa que você conheceu. Então, provavelmente isso, não sei se posso dizer mais. Eu acho também que, como eu escrevo sobre um mundo ajeno para os leitores da colônia, um mundo distante, eu acho que preciso de usar ferramentas um pouco diferentes do que nas biografias sobre os personagens que todos conhecem. E eu posso, inclusive, eu não faço muitas assumpções, eu não faço muitas teses sobre o conhecimento do meu leitor. Eu trato de contar história no espaço tal que eu acho necessário para explicar o biografiado e também para explicar o meu ponto de vista. Então, você sabe, o biografiado é bem grande, mas então o conhecimento do leitor é o outro que, no caso das crônicas da América Latina. Bem, eu acho que é isso. Obrigado. Então, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos e que isso, obrigado pela presença de pessoas de outros cursos. Na verdade, não é evento fechado, não.